Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Tenha um dia abençoado. Vamos a mais um conteúdo da Palavra de Deus. Se você não é inscrito neste canal, já se inscreva. Já ative o seu sininho, você está recebendo as novas notificações, pois toda semana posto os novos conteúdos. E aproveite e já dá o seu like, porque o seu like é importante para que este conteúdo seja promovido para mais alguém. Vamos à palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 23, diz assim: Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Fique até o final, que você será ricamente abençoado por esta palavra. Hoje eu quero estar falando sobre a humildade de João Batista. A palavra João quer dizer Deus é gracioso. Batista tem a ver com o seu ofício de batizar. Agora, o que nós podemos aprender com o ministério de João? Isso é um exemplo para todos nós. Você que é um líder de mocidade, você que é um professor de escola bíblica, você que é um pastor, você que é um pregador, este conteúdo é para você. João está dando a resposta para uma comitiva de sacerdotes e levitas da classe dos fariseus que foram enviados pelos judeus para saber acerca dele, para saber se ele era o Cristo, para saber se ele era o profeta Elias, para saber se ele era o profeta que havia de vir. Então ele responde que não era nem o Cristo, nem Elias, nem o profeta que havia de vir. O aparente motivo para ele se orgulhar. Nós temos aqui 4 pontos que seriam motivos para ele se orgulhar. Primeiro, ele era filho de Zacarias, do sacerdote Zacarias, da ordem de Abias. Ele era filho de Zacarias com Isabel ou Elizabeth. Isso mesmo, em Lucas 1, verso 13, ele era da ordem, ele era filho de Zacarias, um sacerdote, filho de Isabel, uma mulher de Deus abençoada. Que família abençoada era a família de João Batista. Uma outra questão, ele era primo de Jesus, porque Maria era prima de Isabel. Daí João Batista era primo segundo de Jesus. Vamos a mais uma questão aqui. Ele era cheio do Espírito Santo, ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Isso mesmo, por isso que ele foi chamado Nazireu. Ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Quando Maria foi visitar Isabel, que ela cumprimentou Isabel quando ela estava com 6 meses de gestação, a Bíblia nos afirma que João saltou no ventre ao ouvir a voz de Maria, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Veja que coisa extraordinária. Mas uma outra questão que nós podemos destacar no aparente motivo para ele se orgulhar, ele foi chamado pelo próprio Jesus. Ele foi chamado pelo próprio Jesus de o maior profeta. Jesus considerou João Batista como o maior profeta. Em Mateus 11, versículo 11, dos nascidos de mulher, ele disse que nenhum profeta foi maior do que João Batista. Agora veja que coisa extraordinária. Mesmo ele tendo essas prerrogativas, mesmo ele sendo usado por Deus para ser o arauto, para preparar o caminho do Senhor, ele foi um profeta que se comportou com humildade. E às vezes está faltando no meio dos cantores gospel, dos pregadores,
os grandes líderes de hoje, humildade. Achamos às vezes que aquilo que nós somos e que temos, e as habilidades e os talentos que Deus nos deu, é motivo para nos orgulharmos. Mas pelo contrário, tudo é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Agora, a resposta de João, ela é surpreendente e um exemplo extraordinário para todos nós. Veja que quando no versículo 21 ao 23 diz assim: e perguntaram-lhe, então quem és? Pois és tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que damos resposta àqueles que nos enviaram. Que disse de ti mesmo? És tu Cristo? És tu Elias? És tu o profeta? Que diz de ti mesmo? E você? Que diz de você mesmo? É quando alguém te elogia porque tu prega bem, quando alguém te elogia porque tu canta bem, quando alguém te elogia porque o seu ministério está crescendo. Que diz de ti mesmo? Que diz de ti mesmo? Você merece tudo isso? Eu mereço tudo isso? Você se gaba pelo aquilo que você é, pelas habilidades que você tem, ou você transfere tudo para Deus? A resposta dele é: sou uma voz que clama no deserto. Ele não disse ser um eco, ele disse que era a voz. Veja o verso 23, disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele disse, ele foi profetizado por Malaquias. Ele foi profetizado por Malaquias, Malaquias capítulo 3, Malaquias capítulo 4 fala de João Batista, Isaías 40 fala de João Batista. Mas quando perguntaram a ele, que disse de ti mesmo? Ele disse: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O centro aqui, o motivo aqui da glória não sou eu, é o Senhor Jesus. Quando disseram no capítulo 3 de João, disseram os discípulos de João, disseram: olha, Jesus está do outro lado e batiza mais discípulos, mais do que você, mais do que o Senhor. Ele disse: quem tem a esposa é o esposo, e o amigo do noivo se alegra. Ele disse: é necessário que ele cresça. João 3, verso 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Que exemplo extraordinário! Esse deve ser o nosso exemplo. Nós devemos ser uma voz. Cada um de nós é bom em alguma coisa. Alguém é bom em cantar, alguém é bom em pregar, alguém é bom em ensinar, alguém é bom em liderar, alguém é bom na intercessão, alguém é bom no ministério da visita. Eita, rapaz, mas você não é bom em tudo. Alguém é superior a você em alguma coisa, e Cristo é superior a todos nós. E João disse: eu sou apenas a voz, eu não sou um eco, eu não sou absoluto, eu não sou o centro de nada. Jesus é o centro. Apesar de Deus ter dito que ele seria um grande profeta, que iria à frente do Messias preparar o caminho, ele assumiu a sua missão, ele fez o seu papel, mas com humildade, com resignação, colocando Cristo no centro de tudo. E esse deve ser o nosso exemplo. João Batista é um exemplo para você como pastor, para você como cantor, para você como pregador. É um exemplo para todos nós. Que neste dia tão especial, Deus te abençoe.